O caminho do conhecimento faz-se de avanços e recuos, mas como disse o escritor Júlio Verne, a ciência compõe-se de erros que por sua vez são passos para a verdade. E é nessa verdade que centramos as atenções para que nada escape. Hoje começamos por investigar as potencialidades da radiação nuclear. A radiação nuclear tem muitas vezes uma conotação negativa, mas pode ser benéfica para a saúde, a segurança e até para a economia. A maioria dos raios gama usados em aplicações tecnológicas tem origem nuclear. São ondas eletromagnéticas que podem sondar o interior da matéria através de técnicas de radiografia ou tomografia, tal como os raios-x. Na radiografia, os raios gama de uma fonte radioativa atravessam uma amostra de material e escurecem um filme fotográfico. Na tomografia, usa-se um detector de raios gama ligado a um computador que reconstrói a imagem. Nas diversas engenharias, são várias as aplicações das duas técnicas. Algumas das mais importantes passam pela detecção de falhas em estruturas de betão com pontes e barragens, pela inspeção de falhas internas de estruturas metálicas da fuselagem e do motor dos aviões, pelo estudo das propriedades do solo, com o objetivo de melhorar a produção agrícola, e pelo estudo de regimes de fluxo e distribuições das fases em reatores químicos. Já pensou como surgem as latas de conserva ou de refrigerantes? Também aí à mão da engenharia. O processo chama-se conformação plástica de chapas metálicas. Já imaginou como se fabrica a porta de um automóvel? Este componente é obtido a partir de chapas metálicas planas que são deformadas plasticamente, tal como os guarda-lamas, latas de bebida ou de conserva e torres de iluminação. A característica comum é terem resistência elevada comparativamente à quantidade de material utilizado. O processo chama-se conformação plástica de chapas metálicas. Partindo de uma planificação obtida pelo processo de corte, podemos fazer-lhe dobragens, enrolamentos e estampagens. A conformação é conseguida pelo uso de ferramentas que são movimentadas por máquinas tais como prensas, quinadoras ou calandras. Elas incluem-se no grupo das máquinas ferramenta que estão na base de todas as indústrias transformadoras. Estes processos de conformação plástica de chapas, criados pela engenharia, têm ainda de comum alta produtividade, grande aproveitamento de matéria-prima e estão associados a indústrias fundamentais na economia dos países mais desenvolvidos. Da louça que usamos no dia-a-dia até às indústrias de ponta, como a aeronáutica, os cerâmicos estão por todo o lado. Por isso criou-se a necessidade de desenvolver processos que aumentassem a resistência destes materiais ao choque. A cerâmica é o material artificial mais antigo que se conhece produzido pelo homem. Resulta da modelagem e aquecimento de minerais naturais não metálicos, como a argila, a temperaturas extremamente elevadas. Tijolos, azulejos, vasos e louças de porcelana são alguns exemplos de peças associadas a uma indústria de base tradicional. Estes materiais têm grandes potencialidades, como a elevada dureza, a resistência à corrosão e a temperaturas elevadas. Mas a fragilidade em situações de choque estimulou o desenvolvimento da designada cerâmica técnica, avançada ou de engenharia. Atualmente usam-se materiais tolerantes a fissuras, graças ao contínuo processo de aperfeiçoamento que tem sido levado a cabo para melhorar a resistência ao choque. Assim, agora é possível ver a cerâmica técnica em áreas como a aeronáutica, nas turbinas, a indústria automóvel, nas válvulas ou travões de disco, a indústria química, nos vedantes ou válvulas, a indústria biomédica, nas próteses ou coroas dentárias, a relojoaria ou mesmo a cutelaria. Ler sinais dos nossos músculos para um diagnóstico com maior eficiência e qualidade será possível dentro de pouco tempo. A tecnologia assenta em sensores instalados num par de calças criado em tecido técnico. As tecnologias da informação e da comunicação têm revolucionado o modo como o homem se relaciona com o ambiente onde vive. Na saúde, as tecnologias da micro e nanoeletrónica têm permitido desenvolver dispositivos que contribuem para melhores e mais eficientes métodos de diagnóstico e tratamento. Um dos projetos em curso consiste na criação de um par de calças em tecido técnico que incorpora sensores ligados em rede para a captura de sinais da atividade muscular e do movimento inercial da locomoção humana.
Com isto torna-se possível detectar patologias associadas à marcha e ajudar no diagnóstico e na formulação das terapias mais adequadas. As comunicações sem fios, em radiofrequência, permitem a leitura remota de sinais biológicos capturados por sensores vestidos ou implantados no corpo humano e o seu envio para uma unidade final de processamento. Permitem também a sensorização à distância, como acontece no radar, por exemplo, da função cardiorrespiratória. Neste caso, com o objetivo de obter o eletrocardiograma sem colocação de qualquer dispositivo no paciente. A Terra treme milhares de vezes por ano, mas quando os abalos são de forte intensidade, podem destruir completamente os edifícios. No próximo minuto mostramos quais as construções menos vulneráveis ao impacto provocado pelos sismos. O conhecimento do comportamento das construções, quando estão sujeitas à ação dos sismos, apenas começou a ser estabelecido em meados do século XX. E só nos anos 80 é que se definiu um quadro regulamentar que permite o dimensionamento de construções com um bom comportamento sísmico. Foi com a observação sistemática dos desastres ocorridos em sismos passados, com o desenvolvimento de equipamentos para a medição dos movimentos sísmicos e com o cálculo automático que os avanços científicos foram possíveis. Ao contrário do que se deseja para a generalidade das ações, enquanto mais fortes forem as estruturas, melhor resistem, no caso da ação sísmica, pretende-se que as estruturas sejam capazes de acomodar os movimentos transmitidos pela superfície da Terra. Devem assim ser flexíveis e vibrar de forma harmoniosa. As construções menos vulneráveis são assim aquelas que forem mais regulares, quer em planta, quer em altura, e realizadas com materiais capazes de acomodarem deslocamentos sem romperem de forma brusca. O longo caminho do conhecimento está longe do final e continua repleto de novidades para lhe mostrar a cada passo. Conte consigo!